Opa, que bom ter você aqui mais uma vez para acompanhar a resenha de mais um livro da Bíblia Sagrada. E hoje eu quero trazer a você o livro do profeta Obadias, que traz aí uma profecia que se cumpriu na história e que muito tem a nos ensinar também hoje. Mas antes de eu apresentar a resenha desse livro a você, gente boa, eu queria te falar que nós temos apresentado resenhas, resumos de livro da Bíblia aqui nesse canal, e você pode conferir esses vídeos clicando nesse card que está aparecendo aí na sua tela. Combinado? Então, bora lá para nossa vinheta, bora pro vídeo! Obadias, ele é um pequeno livro profético do Antigo Testamento que pronuncia o juízo de Deus contra Edom, né? Condenando os edomitas, que eram antigos inimigos de Israel, por terem se aliado aos inimigos de Jerusalém em sua desgraça. Pois é o livro mais curto do Antigo Testamento, contendo apenas um capítulo com 21 versículos. Veja bem, uma informação importante antes de qualquer coisa. Para a gente compreender um livro da Bíblia, interpretar a sua mensagem corretamente, é muito importante sempre a gente procurar entender o contexto histórico em que aquele texto ele foi escrito. E com relação a isso, né, a data e ocasião da composição da profecia de Obadias, se percebe que isso aconteceu assim num período conturbado da história de Jerusalém. Né? O profeta tem em vista um ataque militar a Jerusalém, o qual ali os edomitas eles participaram com prazer, pois é, mas não apresenta ali informações que precisem, especifique a data da catástrofe. Mas a maioria dos eruditos, eles acreditam que a maior humilhação que Israel passou, né, da qual o profeta se refere, foi o cerco de Jerusalém pelos babilônios, que começou em 605 a.C. e terminou com a destruição da cidade em 586 a.C. Tanto as escrituras quanto a tradição judaica mencionam também explicitamente o envolvimento desse povo aí, dos edomitas, nessa catástrofe final. Então o texto de Obadias, ele parece se referir a esse acontecimento, beleza? E numa breve introdução, o autor ele se revela como o profeta Obadias, deixando claro que ele recebeu essa mensagem diretamente de Deus. Né? O Senhor anunciou que iria destruir os edomitas por causa do seu pecado contra o seu povo, contra Israel. Edom era uma nação montanhosa que ocupava uma região, né, ao sul do Mar Morto. E os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, pois é, eles tinham um parentesco ali de sangue com Israel. Né? E como seu pai Esaú, eles eram guerreiros robustos, impetuosos e orgulhosos também. E essa rivalidade entre Israel e Edom começou séculos antes, quando os gêmeos Jacó e Esaú seguiram caminhos diferentes. Os descendentes de Esaú, eles se estabeleceram ao sul do Mar Morto e se tornaram conhecidos por esse nome, né? Por edomitas. E os descendentes de Jacó, eles ocuparam mais ao norte, né? Aquela região mais ao norte, e se multiplicaram, formando o povo da aliança, né? O povo de Israel. Historicamente, veja bem, Edom atormentava os judeus há muito tempo, né? Isso não é novo. Mesmo antes da elaboração deste livro de Obadias, os edomitas eles já tinham participado de ataques contra Judá. Um exemplo marcante disso foi o episódio em que os edomitas eles se recusaram a dar passagem e ajuda também aos israelitas que seguiam em direção à terra de Canaã. Os edomitas eles moravam no alto das montanhas e ainda assim eles queriam construir, né, elevar ainda mais a sua glória, né, a sua posição, a sua habitação e colocá-la entre as estrelas, né? E por pertencerem a uma nação que estava no alto, nos picos da montanha, eles pareciam se sentir invencíveis, né? De todos os povos, eles deveriam ser os primeiros a se apressar a ajudar os seus irmãos do norte, né? O povo de Israel. Mas ao contrário disso, eles apreciavam
com uma satisfação maligna os problemas, as derrotas de Israel, né? Eles inclusive ajudavam os exércitos inimigos de Israel a acabar com Israel, sabe? Eles capturavam e devolviam os fugitivos israelitas aos seus inimigos e até saqueavam os seus campos. Pois é. Então é justamente por isso, por causa da sua indiferença em relação a Deus, né? Por terem desafiado a Deus, e também pelo orgulho, né? Covardia e traição aos seus irmãozinhos de Judá, os edomitas eles foram condenados e eles seriam destruídos. E Obadias foi o profeta a quem Deus levantou para transmitir essa mensagem contra eles. É disso que fala o livro. Obadias inicia com um anúncio do desastre que estava prestes a sobrevir sobre eles, sobre Edom. E a despeito de suas montanhas e penhascos inexpugnáveis, eles não seriam capazes de escapar do juízo divino. Portanto, Obadias ele explicou a esse povo aí, aos edomitas, as razões de sua destruição, que eram a sua ousada arrogância perante Deus e a perseguição e violência aos seus irmãos. Mas Israel seria abençoada por Deus e restaurada em sua terra natal. Esta concisa profecia de Obadias termina com a descrição do dia do Senhor, quando o castigo atingirá todos aqueles que maltratam o povo de Deus. Apesar de curto, o livro ele possui algumas contribuições teológicas interessantes, sabe? Os edomitas eles tinham orgulho de sua alta posição, mas Deus os humilharia por causa da aparente invencibilidade, né, e de sua fortaleza nas rochas. Os edomitas eles eram orgulhosos e autoconfiantes demais, mas Deus os humilhou e a sua nação simplesmente desapareceu da face da terra. De modo que a gente aprende que qualquer nação que confiar mais em sua riqueza, em sua tecnologia ou em sua sabedoria, confiar mais nessas coisas do que em Deus, enfrentará também a ruína, da mesma forma como aconteceu aos edomitas. E todos os que são orgulhosos um dia ficarão perplexos ao descobrirem que ninguém, absolutamente ninguém, está isento da justiça divina. Então veja aqui uma advertência contra a arrogância, o orgulho, né? De fato, o orgulho ele vem antes da queda, precede a queda, não é isso que diz a Bíblia? Os que se exaltam são humilhados por Deus. E Edom, que antes, por muitos anos, foi uma nação robusta, guerreira, orgulhosa, hoje não resta nada mais do que apenas ruínas. Aquele povo não existe mais, desapareceu da face da terra. Deus os aniquilou por causa do seu orgulho. Ou seja, o livro revela que aqueles que hoje são superiores e poderosos, eles não podem ser demasiadamente confiantes em si mesmos, mesmo que se trate de uma nação, de uma corporação, igreja ou família. Assim como o povo de Edom foi destruído por causa do seu orgulho, todos os que desafiam a Deus também serão aniquilados, ok? Uma outra contribuição teológica desse livro é que o livro deixa claro que Deus ele leva a sério as promessas que ele faz ao seu povo. No livro de Gênesis, Deus havia declarado que abençoaria o resto do mundo através de Abraão e seus descendentes. Se lembra disso? Pois bem, ele também prometeu proteger o seu povo contra qualquer um que tentasse lhe fazer mal. E esta promessa é ratificada aqui no livro de Obadias. Deus se mantém sempre fiel para com o povo escolhido, apesar da infidelidade e da desobediência deles. Uma outra contribuição teológica que nós podemos notar é que a profecia de Obadias, embora tenha sido a respeito de Edom, no entanto, ela foi dada à comunidade da aliança como escritura sagrada. Hoje, a santa nação de Deus é a sua igreja, ou seja, o seu propósito, mais do que o de advertir Edom sobre o julgamento iminente, é o de reassegurar ao povo de Deus da sua justiça triunfante, que trabalha em seu favor.
Quando a igreja sofre nas mãos do inimigo de Deus, ela precisa se voltar para a profecia de Obadias e renovar a sua fé num Deus justo, né, que ali é revelado para nós. Ele se preocupa com o seu povo perseguido e por trás das circunstâncias presentes, ele sempre trabalha por esse povo que ele escolheu. Edom havia prosperado, Judá ficou derrotada e a ordem moral do mundo parecia ter sido destruída por forças ilegais, mas o profeta Obadias foi levantado com uma mensagem sobre a justiça soberana de Deus, com o intuito de fortalecer a fé enfraquecida do seu povo naquele momento da história. É o propósito justo de Deus, não o desejo mal dos homens, que determina a história. E dessa forma nós podemos confiar em sua vitória final, né, ao seu povo. Então, ao ler o livro de Obadias, procure assimilar em um relance o que significa ser povo de Deus e estar sob o seu amor e proteção. E para finalizar, tipologicamente em Obadias, Jesus, ele é o poderoso para salvar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa resenha, desse resumo, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar as próximas resenhas que virão por aí. Dê um joinha nesse vídeo, isso ajuda a alavancar, a fortalecer. Muito obrigado, Deus te abençoe.